Olá, sétimo ano! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos aí para nossa aula de ciências. Peguem o livro de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né? A gente vai iniciar aí o nosso quarto capítulo, tá? Sobre as plantas. Isso, a gente vai falar sobre as plantas. A gente vai ver aí, né, o quanto esse espaço, né, vegetal, esse pedacinho, né, dessa constituição aí do nosso planeta é grande e muito diversificada. A gente vai ver que existe um grupo grande de vegetais, diferentes tipos de plantas, né? A gente vai ver aí as características de cada uma. A gente vai ver que as plantas, como nós, né, seres vivos aí, como nós, seres humanos, também possuem células. A gente vai estudar sobre as células das plantas. A gente vai ver que as responsabilidades, né, que as plantas têm no ambiente que nós vivemos, no planeta Terra. A gente sabe que as plantas, elas fazem muita diferença no nosso ambiente. A gente sabe que as plantas, elas refrescam, elas purificam o ar, elas participam daquele ciclo do gás oxigênio e do gás carbono que a gente estudou, né, nas aulas anteriores, né? A gente sabe que elas participam porque elas fazem essa troca, não é mesmo? Então, elas influenciam muito no clima, né, do nosso planeta, né? E a gente sabe que algumas plantas, se nós, seres vivos, né, animais e seres humanos, não existíssemos, algumas plantas existiriam. E olha lá que elas iriam se reproduzir, né, e se desenvolver bem melhor do que com a nossa presença. Mas já tem aquelas que, né, que se não fosse nós seres vivos, né, até mesmo nós seres humanos, elas não teriam a possibilidade de se desenvolver ou elas teriam mais dificuldades de se desenvolver. Exemplo, as plantas que possuem flores e frutos. Vocês já viram falar na polinização? Isso. Tem um inseto, né, que na verdade ele é uma gracinha e ele é responsável aí por produzir o mel, que é muito gostoso, né? E ele realiza esse trabalho muito importante de polinização, onde ele vai pousando, né, nas flores e ele vai retirando ali aquele pozinho e aquele pozinho é responsável pela reprodução da planta. Quando ele pousa em uma planta, ele leva, né, aquele póron lá para aquela outra flor e aquilo faz com que ela reproduza. Então ele vai fazendo o que? A polinização, vai ajudando aí na reprodução das plantas e também dos frutos. Muito importante, não é mesmo? Mas nós, seres humanos, aí temos que ter mais consciência, né, com a nossa natureza, com a nossa floresta. Precisamos preservar mais, né? Precisamos cuidar mais, porque as plantas, os vegetais são muito importantes. Eles servem, né, de alimento, eles refrescam o nosso dia, eles nos dão sombra, né? É muito bom, né, os vegetais. Tem tudo de bom a nos oferecer. Então agora, vamos começar então nas próximas videoaulas agora. Hoje a gente vai fazer só uma pequena introdução, tá bom? A gente não vai prolongar muito, a gente vai fazer uma pequena introdução, né? Então agora na próxima videoaula a gente vai falar aí sobre a parte aí celular das plantas, tá bom? Então vamos aí para a próxima videoaula.